Vamos dar início ao primeiro painel de hoje. O primeiro painel de debates tem como tema aplicativos inteligentes, os super apps e o cliente no centro do negócio. Então, eu chamo aqui ao nosso palco Roger Faioli, CTO e co-founder da GoSat. Seja bem-vindo. Pode ser. Gustavo Turquia, diretor executivo comercial da Visa. Seja bem-vindo. Pedro Anísio, diretor de transformação digital da Sempará. Tiana Jancovi, vice-presidente global de negócios da Rappi. Bem-vinda, Tiana. Bem-vinda também Priscila Salles, CCO do Inter. Chamo ao nosso palco também para compor esse time Samuel James, que é diretor executivo de transformação digital do Carrefour. E o nosso mediador, Felipe Serrano, editor e jornalista especialista em macroeconomia, negócios e economia internacional da Bloomberg Linea. Seja bem-vindo e um ótimo painel para todos vocês. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem? Queria agradecer, em primeiro lugar, aqui a presença de todo mundo, a presença aqui dos nossos painelistas que puderam estar aqui nessa manhã com a gente. É muito legal estar aqui discutindo esse tema. Enfim, eu tive na FutureCon acho que há uns 4, 5 anos e o grande tema naquele momento era a transformação digital, né? Como a transformação digital ia mudar todos os setores, né? Todas as empresas de todas as indústrias precisavam se adaptar a esse novo modelo, né? Então é interessante ver o quanto a gente evoluiu aí nesses últimos 4, 5 anos. Tivemos uma pandemia ainda no meio do caminho que acelerou tudo, né? Então é muito interessante ver. E hoje o digital, a gente vê os aplicativos são o principal canal de interação, de comunicação, de vendas, de compras das empresas, tanto no B2C quanto no B2B. Então é muito legal a gente acompanhar essa evolução. E acho que o grande tema aqui do nosso painel é falar sobre o que vem mudando nas companhias, quais as próximas tendências e os desafios que todo mundo vem enfrentando nessas áreas, né? Antes da gente começar a discussão, vamos fazer só 2 rápidas apresentações aqui dos nossos painelistas. Então vou começar chamando aqui a Priscila Salles do Inter para dar início à nossa discussão e logo em seguida a gente parte aí para o debate, aí para as perguntas. Obrigado. Então, Priscila, por favor. Obrigada, Felipe. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, queria começar contando um pouquinho dessa jornada do Inter como super app digital. A gente começou essa jornada em 2015. O Inter, na verdade, é uma empresa de 1994 com... Deixa eu ver se está passando aqui. Acho que não está passando, pessoal. Agora foi. É uma empresa nascida em 94 como banco intermédio de Belo Horizonte e em 2015 a gente começou a nossa jornada nesse mundo digital. Começou a ver uma potência muito grande no nosso consumidor e não necessariamente nos nossos produtos. E a partir daí a gente entendeu que o mercado merecia uma revolução, uma digitalização desse mundo bancário. Em 2015 a gente era uma empresa de 5 mil clientes. Hoje somos uma companhia com 28 milhões de clientes na plataforma. Como que isso aconteceu? Nesse momento, o João Vitor ele assumiu como presidente da companhia, ele era diretor executivo desde 2004, e a gente começou o nosso movimento de transformação digital na companhia. Saímos de uma empresa de 300 colaboradores para uma companhia de 4 mil funcionários, fizemos nosso IPO em 2018 e fomos lançando os produtos conforme... realmente acho que não sei se está indo, pronto, legal. Conforme o nosso cliente foi evoluindo na plataforma. O nosso movimento aqui no Inter é oferecer muito mais que serviços bancários. Foi quando em 2019 a gente lançou o Shopping. Então hoje somos a maior companhia digital da América Latina, com 28 milhões de clientes, mais de 140 produtos na plataforma, dentre eles bancários, mas também shopping, seguros, investimentos, passagens aéreas e muitos outros serviços.
A partir daí, a gente começou essa jornada digital com clientes que vão literalmente de 0 até 90, 100 anos de idade. A gente tem uma diversidade de clientes enorme aqui dentro e isso nos dá a possibilidade de ter uma plataforma completa com diversos produtos e serviços para os nossos clientes. Então, essa é uma rápida apresentação para explicar para vocês um pouco do nosso mundo. A gente passa pela conta pessoa jurídica, pela conta da pessoa física, investimentos. A gente tem também o nosso shopping, mais de 500 lojas no nosso shopping hoje. Então, desde serviços da Amazon, Magalu, enfim, todos os grandes varejistas a gente tem dentro da plataforma, até vendas diretas, por exemplo, com a própria Samsung, que a gente tem uma parceria enorme, em que a gente vende telefones, aparelhos de telefone, televisão, computadores, direto com a própria fornecedora. A gente lançou, nos últimos 3 meses, nosso programa de fidelidade, o Loop, que vem para compor um pouco do nosso projeto de cashback. Fomos a primeira companhia a oferecer cashback, primeiro banco a oferecer cashback. Também, eu brinco que a gente foi bastante questionado nesse movimento e a gente entendeu que o nosso cliente pode ter, sim, soluções simplificadas, baratas e eficientes para ele. Então, hoje a gente tem o programa de fidelidade que o cliente escolhe se ele quer um cashback direto na conta, direto na fatura, se ele quer trocar isso por um produto dentro do shopping ou em milhas aéreas, que é o novo serviço do Inter também, que a gente foi atendendo a necessidade desse consumidor ao longo dessa jornada. Passando aqui rapidamente, nossos 140 produtos que a gente tem dentro da plataforma para oferecer para os nossos clientes. E, bom, além disso, a gente como um super app, pioneiro, inovador, abrimos capital em 2018. Em 2022, saímos da B3 e fomos para a Nasdaq. E hoje estamos evoluindo para também começar esse projeto nos Estados Unidos. Pronto. Bom, então, hoje já estamos com quase 2 milhões de clientes globais. E essa plataforma iniciou lá fora já com crédito imobiliário, investimentos, e a gente está lançando a parte de banking mais forte lá fora também, com cartão de crédito, tanto para brasileiros quanto para residentes no exterior. E é isso, pessoal. Obrigada. Muito bem, muito legal saber dessa experiência que vocês estão passando, Priscila. Obrigado. Eu vou chamar agora o Roger Faioli para fazer as apresentações. Roger da Golsat. Bem-vindo, Roger. Tudo bem? Bom dia. Obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado a todos vocês. É um prazer conhecer todos os panelistas, né? Quem está aqui vendo a gente. E eu quero agradecer em especial a Priscila, porque assim, eu sou apaixonado por cashback. Porque, assim, na hora que eu vi isso, eu falei assim, isso é fantástico. Ou seja, eu tento gastar tudo no cartão de crédito para ter o meu cashback de volta. E gosto de deixar ele acumulando, para você ir vendo o cashback crescendo. O passador. Obrigado. Pessoal, meu nome é Roger Faioli, eu sou cofundador e CTO da Golsat. Tá, vou passar aqui rapidinho para vocês verem, porque diferente do Inter, a nossa solução é uma solução um pouco inovadora. Tá? Deixa eu passar aqui. Tá. Hoje todo mundo tem um smartphone, né? Eu pus o meu aqui, todo mundo tem um celular, né? E todo mundo é bombardeado de chamadas por dia, né? Eu vou fazer só uma interação rapidinha. Quem recebe várias ligações por dia e não atende elas? Você vê que todo mundo levantou a mão. O que acontece? Hoje em dia, né, a gente tem um problema muito sério, que é... Você vai atender a chamada, você não sabe se a chamada é urgente, você não sabe se a ligação que você está recebendo é desejável, ela é indesejável, ou se ela é uma tentativa de fraude, né? Os bancos sabem muito bem disso, e tanto que existe fraude por telefone. E o que acontece? 79% das chamadas hoje sem identificação não são atendidas, tá? Esse número ele é um pouco maior, mas esse aí é uma média. E 87% das chamadas sem identificação, os usuários acreditam que é algum tipo de fraude. O Brasil, a gente está em terceiro
nas Américas em spam. Tá? Spam são ligações indesejáveis que a gente não quer receber, aonde desses 47%, 10% são tentativas de fraude, tá? Ou fraudes realmente cometidas. E esse número é só baseado no primeiro trimestre desse ano, ou seja, a gente está falando de 2,5 bilhões de chamadas analisadas, né? E meio bilhão aí de chamadas tido como fraude e 2 como incômoda, né? E aqui tem um ponto interessante que é o seguinte: a gente tem todos esses canais, né? A gente sabe que a gente interage com todos eles hoje em dia, que é mídia social, site, app, e-mail, SMS, chamadas. E, por incrível que pareça, todos vêm evoluindo e todos você sabe com quem você está se relacionando. O SMS, a chamada, ele parou no tempo, né? Ou seja, são meios importantíssimos de comunicação, né? Tá aí as autenticações de app e as chamadas telefônicas, e eles não evoluíram, continuaram no mesmo ponto, né? Aonde que vem a solução da Raya e da GoSat? É justamente trazer para o usuário final a capacidade, o poder de se relacionar com essa ligação, né? Ou seja, o número ele vai ser um número do tipo spam, um número que incomoda pelo comportamento do número, ou ele é uma possível fraude porque a gente sabe que esse número cometeu fraude, né? Ou ele é um número sem nenhum tipo de rótulo, ou seja, é um número novo, não tem nenhum tipo de comportamento ainda para ser rotulado. Ou ele é, por exemplo, como o BB Seguros, que é um dos nossos clientes que liga identificado. Então, o usuário, ele, no momento da chamada, ele sabe quem é o banco que está ligando, quem é a instituição, a logo da instituição e uma frase de impacto que é como se você se apresentasse: estou te ligando, é o setor de antifraude, então provavelmente vou falar com você sobre fraude. Ou é o setor de vendas ou de relacionamento com o cliente, né? E chamadas com propósito, elas são atendidas ou elas são retornáveis, tá? O cliente, ele, mesmo não vendo a chamada, que é comum, né? A gente está em trânsito ou coisa assim, eles vão retornar essa chamada porque eles sabem que foi o banco que ligou e não um 11, um 31, um 21, né? E aqui eu não podia deixar de colocar, né, a logo do nosso amigo aqui, do Pedro Sem Parar, que foi um dos nossos, não vou falar primeiro, mas foi um dos pioneiros na identificação de chamadas, que é justamente isso. Qual que era a dor deles? Eu ligo para os meus clientes e meus clientes não me atendem. Eles pedem para eu ligar, eu ligo, eles não atendem, porque eles não sabem que estão vocês ligando. Então a gente colocou a identificação do Sem Parar, a frase ali eu não lembro exatamente, mas a gente chama de frase de impacto, isso pode ser mudado conforme o motivo da chamada, né? E o Branded Call traz isso para o mundo das chamadas, que é confiança, identificação e inteligência. Porque uma vez que a gente recebe essas chamadas, você sabe quem está ligando, você tem insights novos, porque você sabe, a gente consegue dar para o banco ou para Sem Parar: olha, seus clientes não estão atendendo, ou atenderam, ou estão desligando, ou falaram isso sobre sua chamada, que eles podem interagir ao final da chamada, né? E a gente vem crescendo muito hoje no mundo financeiro, porque assim como a Priscila mostrou aquele monte de app entrando dentro do Inter, a gente é um pedaço de software, um SDK, a gente pode entrar ali também e fazer o que a gente chama de proteção. Ou seja, usando aqui a Open English como exemplo, ou seja, ela protege o cliente final dela. Quando ela liga, ela garante que o número dela não é espufado, né, que não vai sofrer fraude, porque a gente protege o número do originador da empresa contratante, e ao mesmo tempo ela protege o usuário contra o mercado, porque a nossa plataforma ela é global e ela entende que aquele número comete fraude, ou aquele número pode cometer fraude, e o device do usuário ele vai desligando essas chamadas ou apresentando aquilo que faz sentido para o usuário. E com a camada de inteligência artificial, que chamadas que para mim podem ser indesejáveis, não necessariamente para o Pedro é uma chamada indesejável. Então o sistema também ele tem essa camada de inteligência para falar: bom, o Roger não quer esse tipo de chamada, mas o Pedro quer, né? Aqui algumas marcas que já identificam chamada com a gente no Brasil, né? E é isso, pessoal. Obrigado. Legal, muito bacana, Roger. Obrigado pela apresentação. Agora eu vou chamar em seguida a Tijana do RAP, que vai fazer uma rápida apresentação também. Bem-vinda, Tijana, bom dia. Bom dia, estamos me escutando, né? Sim. Bom dia a todos. Bom, a RAP hoje é o maior super app, pelo menos na definição, dizemos, tradicional de o que super app na América Latina. A gente acaba de completar 8 anos de vida, 6 anos aqui no Brasil, e a gente é presente em 9 países da América Latina, mais de 300 cidades, né?
A gente gosta de explicar o nosso negócio não tanto como super app, porque isso, como mencionei já, tem formatos diferentes que vem se reforçando no mercado, não tanto como um serviço de delivery, quanto como um serviço de assinatura digital. O que quer dizer isso, né? A gente acredita fortemente, acho que vamos discutir um pouco isso aqui no painel também, que no final o comportamento de usuário se divide em diferentes momentos de compra. Tudo que a gente precisa de o que a gente chama de compra de conveniência, que são compras imediatas de itens básicos que a gente quer receber em 30 e 45 minutos, é um momento de compra. Compra clássica no e-commerce movida por outros fatores é outro momento de compra. Vida financeira do usuário é terceiro momento de compra, etc. Então, o nosso negócio é o last mile, é a entrega de conveniência, a entrega em até 45 minutos de tudo que os nossos usuários possam precisar. Como é que a gente, dizemos, envelopa essa proposta de valor em um produto único? Através do nosso programa de assinatura, que é o Happy Prime, né? Por isso que a gente chama o nosso produto de assinatura digital, porque o que a gente realmente se propõe a entregar para os nossos usuários é um serviço de assinatura, onde em troca de assinatura com o Rappi, você consegue receber todos os seus produtos de conveniência, então restaurantes, conveniências, supermercados, em parceria com Carrefour, também alguns outros produtos que possam ser de consumo imediato presentes, produtos de beleza, de higiene pessoal, etc., em até 45 minutos. A gente vem acompanhando fortemente as tendências nesse mercado. Acho que a nossa principal inovação, dizemos, desde o momento de pandemia, é que a gente entende que o comportamento de usuário mudou realmente de uma forma muito significativa, onde o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro, que é entre os 9 países onde a gente atua, mais teve essa mudança de comportamento pós-pandemia, não se planeja mais quanto às compras de conveniência. Então, não existe mais aquela lista, aquela compra mensal, vou pegar o carro e fazer, dizemos, o abastecimento de casa, etc, etc. Em certos casos ainda existe, mas as pessoas hoje têm uma expectativa de entrega muito mais imediata do que elas tinham antes da pandemia. Então, antes da pandemia, você encomendar e receber um produto em 2, 3, 5, 10 dias era algo aceitável. Hoje já não é mais. Hoje se mede em horas ou inclusive em minutos. E, correspondentemente a isso, já é um comportamento muito bem adotado e diluído entre os consumidores brasileiros. De manhã, você abrir a geladeira e ver o que falta, pedir e receber por nosso serviço de Rappi Turbo, que é de conveniência em 10 minutos, antes de você servir o seu café da manhã, né? Sem ter que garantir que você tem todos os itens em casa. Isso obviamente, para você conseguir habilitar um serviço de entrega em 10 minutos, é necessário ter uma tecnologia bastante complexa, além de um fluxo operacional extremamente azeitado, para que todos os passos dessa entrega possam ser concluídos nesse tempo recorde. E após mais ou menos 2 anos que a gente já está com esse serviço já vem a ocupar praticamente 25% de todas as nossas vendas no Brasil, de tal forte que foi a aceitação de entrega imediata, de entrega ultra rápida pelos consumidores brasileiros. A gente está hoje exportando essa tecnologia para outras verticais também, né? Então, em alguns países a gente já opera farmácia em 10 minutos, a gente já está testando restaurantes em 10 minutos, parece inacreditável, porém funciona para certos tipos de comida. Está pilotando aqui no Brasil também, e a gente tem o nosso projeto, a nossa expectativa é que serviços ultra rápidos cheguem a ser no total mais de 50% de total do que a empresa faz em menos de 1 ano daqui para frente. Obrigado, Priscila. Dijana, você quer mostrar a sua apresentação? A gente teve Acho que já passamos, tudo bem, tranquilo. Tá certo, tá bom. Muito obrigado, viu? Okay. Bom, pessoal, só um lembrete, a gente tem também um link para as pessoas enviarem perguntas para a plateia. Se alguém tiver alguma questão aqui para os nossos painelistas, pode ficar à vontade, é só acessar aqui pelo QR Code e enviar as perguntas, que a gente faz a pergunta aqui para os nossos palestrantes, tá bom? Obrigado. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta
Gustavo, se puder, Isa. Gustavo, bom, vocês atuam numa área aí que, enfim, tem uma infinidade de dados, né, de transações, vocês conseguem ter uma visibilidade muito grande, assim, do perfil do consumidor, né, do que está sendo consumido. Queria que você contasse um pouquinho, assim, o que tem sido feito, né, nessa área de aplicativos e do digital, justamente para atender os clientes, e como que você está vendo essa evolução agora? Legal, bom dia a todos e todas aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui do lado de pessoas que são incríveis e representam empresas que estão com a gente também no dia a dia. Eu acho que eu vou dar um passo atrás e a gente enxerga que os super apps e os aplicativos em geral, eles são parte, na verdade, de um avanço da tecnologia, né? Que ela se tangibiliza de diversas formas. Então, eu acho que o uso da tecnologia pelo varejo e pelo consumidor vem moldando muito esse perfil comportamental dele no momento da compra. Então, hoje, quando a gente pega, né, em média, dados da ABECOM, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, 55% dos dispositivos usados na compra hoje já são mobile, né? Ou seja, já é o maior dispositivo e além do óbvio, trivial, da melhor experiência no aplicativo que você precisa ter para evitar abandono de carrinho e etc., que são temas exaustivamente debatidos e que a Visa consegue contribuir muito com tecnologia, um dado interessante é o quanto o uso dos aplicativos interfere também o comportamento de compra do consumidor na loja física, né? Então, hoje, já existem inúmeros estudos que mostram que mais de 80% dos consumidores, no momento que eles estão nas lojas físicas, usam aplicativos, sites, celular para comparar preço, para comparar qualidade de produto e diversos outros atributos. Então, quando o varejo, né, enxerga essa mudança de comportamento de uma forma mais estratégica, eu acho que isso molda novos modelos de negócio, posicionamento de gôndola, enfim, e diversas outras situações que a gente percebe isso de forma muito, muito latente. Em termos de tecnologia, você tem razão, a gente vem investindo muito, não só para suportar super apps, marketplaces, que têm modelos de negócio muito singulares, mas especialmente o que a gente gosta e frisa muito é sobre o avanço também das tentativas de ataques de fraude, né, e a cibersegurança como um ponto crucial para o e-commerce no Brasil e no mundo. O Brasil é o país hoje com o maior índice de fraude do mundo, disparado, seguido do México. Então a América Latina dá um exemplo forte nesse tema, e a gente vem tendo conversas bastante representativas em relação à tokenização. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mas se eu puder deixar um único recado assim, para resumir algo que todos os varejos deveriam de fato olhar, é como eu faço um uso da tecnologia realmente ao meu serviço para ter mais segurança e uma melhor experiência para o consumidor. Legal, bacana. A gente com certeza vai entrar nesse tema aqui também. Legal. Bom, queria perguntar então também para o Pedro Anísio. Bom dia, Pedro, tudo bem? Pedro, vocês, Sem Parar já é uma empresa que está aí há alguns anos, né, fornecendo um serviço que também é ligado à tecnologia, né, mas vocês passaram muito por esse desafio da transformação digital, né? O que vocês têm feito para se adaptar recentemente? Como você vê também todas essas tendências? Legal. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer aqui a todo mundo pela presença. Sou cliente de quase todos vocês aqui, acho que exceto do Inter, mas já usei todos os serviços que, né, oferece, então fico feliz também. Acho que tem muita gente aqui que também é cliente do Sem Parar. O Sem Parar é uma empresa de 20 anos e eu lembro até hoje a primeira vez que eu usei, 12 anos atrás, eu precisei fazer uma viagem e eu comprei no posto, né, e foi incrível, porque do posto para o próximo pedágio eu já consegui passar adiante, e aquilo para mim foi marcante. Assim, eu lembro nitidamente o dia e a hora do primeiro uso do Sem Parar. Então, acho que o Sem Parar é uma empresa que tem essa marca, né? Ele basicamente criou um segmento no Brasil. Durante muito tempo foi líder quase que isolado, né, em cima desse segmento. E de 2016 para cá, a gente viu um aumento significativo da competitividade, né, uma entrada de novos players. E como toda empresa que lidera
e se passa a ser ameaçada, né, ou desafiada, a gente precisou começar um processo de olhar para dentro e saber qual seria, então, esse novo posicionamento que a gente teria junto ao nosso cliente. E o que a gente não abriu mão nesse processo todo é de ser uma empresa que realmente busca encantar e facilitar a vida dos da nossa base. Temos hoje cerca de 6 milhões, né, de assinantes no nosso produto. Vimos uma jornada digital onde, inicialmente, o nosso aplicativo ele era utilizado apenas para consulta de extratos, né, uma alteração cadastral, eventualmente, para ter hoje, né, um aplicativo super completo, que vem numa jornada de crescimento da audiência, né, exponencial. A gente oferece mais serviços do que a gente tinha inicialmente, então passamos por aquela transformação de ser uma empresa que se enxergava como uma empresa de tag, né, para ser uma empresa que propicia essas facilidades para o cliente em diversos setores. E a gente está operando dentro de um ecossistema que a gente chama de mobilidade. Então, eu acho que, dada a estratégia que a gente vê aqui de diferentes super apps, eu acho que uma coisa interessante é essa, né? Você saber em qual segmento você reconhece o seu espaço e o espaço que o cliente também enxerga você. Então, no nosso caso, a mobilidade, né? Tudo que envolve ali o veículo e o entorno dele é o nosso ambiente natural. Em cima disso, a gente fez uma expansão de oferta de serviços. Então, a gente pode hoje, com a tag, você pode pagar o seu drive-thru no McDonald's, com a tag, você pode abastecer em mais de 3 mil postos. A gente tem mais de 6 mil estacionamentos. Então, assim, é um canivete suíço aí da mobilidade. No app, a gente habilitou a possibilidade de você, por exemplo, financiar o seu IPVA no começo do ano. Então, a gente tem parceiros para poder fazer isso. Nem todas essas ofertas a gente vai construir dentro de casa. A gente está muito aberto aí para integrar com a rede e conquistar e manter esse espaço, né, do nosso cliente, onde, quando ele pensa em mobilidade, quando ele pensa em facilidade de acesso ali em torno do veículo, a primeira marca que tem que vir na cabeça dele é o Sem Parar. Então, esse é o nosso posicionamento hoje. A gente está, obviamente, como acho que todos aqui, né, repensando o que vem pela frente, né? E aí você começou falando sobre transformação digital, né? Como 4 anos atrás você estava aqui discutindo o tema, e lá no Sem Parar a gente fez uma jornada de transformação e a gente falou, poxa, a gente já ganhou maturidade em vários aspectos aqui, né? Talvez não seja mais o tema de você ter uma fala de transformação digital específica, né? Isso já virou o DNA da companhia, já fez parte. E aí a gente é desafiado mais uma vez agora, né, com todo o tema de inteligência artificial, né, como é que isso vai mudar processos ainda mais. Então a gente está repensando o que isso significa para a gente, né, olhando para frente, mas conectado no que a gente pode oferecer para o nosso cliente no final das contas, né? Não é um tema de tecnologia, é um tema de desafio operacional e um aumento da expectativa do nosso consumidor. Acho que todo mundo aqui tem essa realidade, né? Tem um consumidor que está cada vez mais ansioso por boas soluções, né? O Roger aqui falou da solução dele, assim, nós conversamos, né, ontem. Eu falei, cara, assim, eu acho animal esse tipo de solução. Eu, como pessoa física, me incomodo demais com chamadas não desejadas. Então, como é que essa pessoa física, que em alguns momentos está do outro lado da mesa como um parceiro do negócio, toma decisão, né? Ele também usa essa sua emoção ali da pessoa por trás da decisão, e a gente tenta olhar para isso, né? O AI está impactando todo mundo, uma série de ansiedades na mesa, e a gente quer endereçar isso também. Legal, muito legal essa experiência também. Vou perguntar aqui também para o Samuel, Carrefour. Bem-vindo, Samuel, bom dia, tudo bem? Como vocês, como uma varejista, né, enfim, também teve que se adaptar a toda essa questão de transformação digital. Vocês também lidam com vários serviços financeiros, com vários fornecedores. O que vocês também têm feito para se adaptar a esse novo mundo digital? Bom, acho que primeiro o Carrefour nasceu com um DNA de super app praticamente. Mesmo antes de smartphone existir, Carrefour nasceu com um lugar para ir resolver sua vida em um lugar só, né? Você tem comida, você tem o não alimentar, eletrodoméstico. A gente é o 6º maior emissor de cartão de crédito do país, depois dos grandões, aí vem Banco Carrefour. Tem farmácia, tem posto, agora
com a aquisição do Grupo Big, a gente adicionou várias outras bandeiras, tem atacadista. Então, o DNA do Carrefour, mesmo antes de app existir, foi de ser um lugar onde se pode resolver a vida, né? Então, o nosso desafio realmente é como que a gente transfere essa experiência que tem feito tanto sucesso no mundo, né, para o mundo online, que não é nada trivial. E eu acho que a gente, diferente um pouco do que você estava falando agora, acredito que o mundo físico vai seguir sendo muito importante para muito tempo ainda. Principalmente a parte de comida, mesmo se você vê os países super desenvolvidos, maduros no e-commerce alimentar, a gente está falando de 15% de penetração. Aqui no Brasil deve ser 2, 3, sei lá. Então, como que a gente pode vender online, como que a gente pode fornecer uma experiência de e-commerce bacana, mas também como que a gente pode melhorar a experiência dentro da loja através da tecnologia. A pessoa entra na loja e já recebe ofertas personalizadas, pode ter interações com inteligência artificial para ideias de receita, construção da lista de compra, esse tipo de coisa. Então, acho que o nosso foco é, claro, crescer no online, criar um app forte, mas também trazer cada vez melhorias na experiência na loja física, porque não são, o cliente não é um só. Eu tenho certeza, apesar da TJ ser líder da Rappi aqui na América Latina, com certeza você entrar em loja física em algum momento, certo? Então, é momento de compra. Às vezes, sei lá, você vai fazer um jantar especial, você quer encostar no produto, você quer ver, você quer escolher. E outras vezes você quer a conveniência de um Rappi Turbo, o que seja. Então, a gente tem que encontrar o cliente no momento que ele está e dar a solução que ele quer naquele momento. E eu acho que outro desafio adicional que a gente tem no Carrefour, enquanto essa onda de super app, é que a gente está construindo nossa tecnologia, né? Mas a gente também está presente em diversos outros super apps, inclusive 2 nesse palco. A gente está no Inter e também no Rappi. E daqui a pouco vamos ser o primeiro varejista alimentar com venda direto dentro do WhatsApp, com uma experiência nativa. Isso é algo que já lançou internamente para a gente, mas até o final do ano vai ser para o consumidor e você vai poder fazer as compras diretamente dentro do WhatsApp. Então, o desafio que a gente tem é encontrar equilíbrio entre o que a gente faz dentro de casa, o que a gente quer trazer o cliente para as nossas soluções e aonde a gente quer encontrar o consumidor em outro lugar. Isso acho que é uma linha bem difícil de andar, né? Porque acho que tem várias questões estratégicas dentro desse momento, né? Então, eu diria que, para resumir, eu acho que o nosso momento é muito focado em encontrar o cliente onde está, seja no nosso app, na nossa loja, em outros apps, e melhorar cada vez mais a experiência omnicanal que ele possa ter com a gente. Legal. Só para não perder o fio da meada, Samuel, você comentou desse projeto que vocês estão fazendo com o WhatsApp, né? Você pode detalhar mais um pouquinho em que estágio está esse projeto? Qual que é o desafio de colocar todo o seu inventário de produtos, né? Claro, bom, isso é justamente o ponto que a gente... Ixi, eu mudei de canal aqui. A gente continua te ouvindo. Tá bom. Vou falando depois, eu resolvo. Tá É uma solução que o WhatsApp vem lançando no mundo. O primeiro teste que eles fizeram foi com uma varejista, um supermercado lá na Índia, que parece que deu super sucesso. Talvez as pessoas vinham acompanhando aqui no Brasil as lutas com o Banco Central que o WhatsApp vinha tendo para poder ter pagamentos dentro do app, etc. Então, acho que a gente encontrou um momento que eles estão começando a desenvolver esse produto, de que é basicamente uma experiência de e-commerce nativo dentro do WhatsApp. Então, se você manda mensagem, aí
Você vai poder escolher suas compras dentro do app. Futuramente vai ter uma experiência meio ChatGPT de poder interagir, criar uma lista de compras juntos. Aí, nesse primeiro momento, ainda tem que sair para o site Carrefour para efetuar pagamento, mas em Q1 do ano que vem já vai ser 100% dentro do app, sem frição nenhuma. Eu acredito que no Brasil, o WhatsApp, provavelmente no alimentar, pelo menos, já deve ser o canal maior disparado de compras digitais. Quando você sai um pouco fora dos grandes varejistas, agências, GPA, etc., e vai para os regionais, para os mercados de bairro, 100% desses caras já estão fazendo venda no WhatsApp, e muito. Já vi, pelo nosso M&A, várias varejistas menores que estão fazendo 50% da venda digital através do WhatsApp. Então, eu acredito que o WhatsApp vai ser um canal monstruoso. Eu sempre brinco que o WhatsApp é o operating system do Brasil. O Brasil não funciona assim, o WhatsApp mais. É o que todo mundo usa para resolver tudo. Se eles começarem a adicionar essas funcionalidades, eu acho que eles têm uma oportunidade de virar um sub-app bem relevante no país. Eu acredito que eles têm esses planos. E tem a vantagem para uma varejista como nós, que a gente quer atender o Brasil todo, que já está no celular de 100% dos brasileiros. Então, a gente já não tem essa frição de ter que baixar um app ou levar para o nosso site, etc. A gente já tem essa conexão direto com o consumidor e poder interagir com ele, com o canal que praticamente é o canal preferido de todos os brasileiros. Então, acho que é uma oportunidade muito legal. A gente está muito feliz com a nossa parceria com a Meta. Feliz de ser o primeiro varejista alimentar do Latinoamérica para ter essa funcionalidade, e eu estou muito otimista que isso vai ser algo muito importante na evolução do e-commerce dentro do país. Qual a expectativa da data que isso pode começar? Bom, a gente já está funcionando, a gente está em Friends and Family Testing, então assim que a gente arruma alguns probleminhas que ainda existem, eu acho que até o final do ano vai lançar full. Legal, interessante. Felipe, só quero aproveitar aqui para complementar, porque o Samuel acho que foi muito assertivo nesse exemplo do WhatsApp. O projeto do WhatsApp Pay, junto com a Meta, é um projeto que não só a gente, como todas as bandeiras, né, a indústria em geral, acreditamos muito e viemos investindo bastante aí, não só na facilitação, inclusive com a conversa com o Banco Central, quando o projeto foi lançado, e acho que o convite que fica aqui é para todos nós, consumidores, pessoas físicas, cadastrarem os cartões de vocês dentro do aplicativo do WhatsApp, porque isso já está disponível, e você consegue mandar dinheiro de uma pessoa para outra usando um cartão de débito, ou pagar em alguns comércios pequenos ainda, né? Os grandes, como o Samuel bem colocou, vão entrar mais para frente, porque é um serviço um pouco diferente, mas já está disponível e já tem transações sendo feitas. E eu quis só entrar para complementar, porque a gente comecei a falar sobre tokenização. O serviço de transações dentro do WhatsApp Pay é o serviço hoje que a gente fala que é o creme de la creme da tecnologia de segurança que existe. Então, é o token in cloud, que é o cloud token, ou seja, é extremamente seguro, e é esse que está por trás das tecnologias das transações do WhatsApp. Então, eu queria só complementar o excelente ponto que ele trouxe. Legal, bacana. A gente falou muito aqui de mudança de comportamento do consumidor, né? A gente viu toda essa o que aconteceu na pandemia, né? Todo mundo migrando para o digital, não podendo sair de casa, né? Acho que a Tijana viu muito isso, né? Queria perguntar para vocês o que vocês entendem, o que ficou de experiência desse período, e o que o consumidor ele continua fazendo só no digital, assim, enfim, que ele não migrou de volta para o presencial, para o físico, que vocês entendem, e como isso caminha aqui daqui para frente. Talvez Tijana possa responder, depois fiquem à vontade todo mundo para falar. Acho que
além dessa questão de imediatismo, né, que já abordei um pouco na minha fala, eu gosto que o Samuel falou sobre a omnipresença de omnicanalidade, dizemos, sobre a convivência dos dois mundos, mas eu acho que sempre mais nós vamos num caminho, e a gente acompanha muito as tendências do varejo físico para entender até como o varejo físico se prepara para essas mudanças, onde o transacional está migrando sempre mais para o digital, mas o sensorial está se focando na experiência física. Então, hoje você vê que o varejo, até o varejo alimentício até um certo ponto, mas principalmente o varejo de moda, varejo de produtos de beleza, outras categorias, estão migrando para um conceito de varejo que é muito mais sensorial. Então, é o lugar onde você vai conhecer o produto, onde você vai se relacionar com a marca de alguma forma muito mais interativa do que você tinha no passado, e onde muitas vezes, e a gente vê isso até muito no Brasil, você às vezes nem vai conseguir completar a transação ali no posto físico, né? Você vai efetivamente completar a sua transação, encomendar para que os produtos que você quer acabem chegando na sua casa depois, né? Então, é essa colaboração, dizemos, e complementaridade que eu acho que a pandemia nos trouxe e que acelerou muito, né? Que no final das contas existe o lugar onde você vive a experiência que provoca a compra e existe o lugar onde você efetivamente transiciona através dos pagamentos online na grande maioria do tempo e onde você tem uma expectativa sempre maior de eficiência com qual isso vai chegar na sua casa, né? Então tem a questão de velocidade, tem a questão de pontualidade e tem a questão também de, dizemos, oferecer uma experiência de pré-compra e uma experiência de pós-compra 100% integrada, muitas vezes, até a marca, o varejista, nem sempre, né, o mesmo com a marca, e a plataforma de e-commerce, né, a plataforma de last mile. Então, eu acho que em resumo, acho que tivemos, né, muitos estudos, muitos comentários sobre quanto a pandemia acelerou a entrada das pessoas no digital, mas não é uma mudança só linear, né? Não é só mais gente no digital consumindo mais produtos no digital. É o comportamento, a mudança de comportamento que isso proporcionou até na saída de pandemia, né? Na expectativa de consumidor quanto ao serviço que o digital proporciona e no entendimento do consumidor de para que servem hoje os canais digitais e para que servem os canais físicos. Vocês têm um entendimento de que o caminho é oferecer uma plataforma para todo tipo de produto, todo tipo de compra, ou a ideia é focar assim, em áreas específicas, tipos de produtos específicos? O delivery, que vocês são muito fortes, de alimentação, compras de supermercados também. Tem alguma outra área que você vê como grande? Sim, olha, como eu comentei, eu acho que o conceito de super app no Brasil, ele é bem aceito pelo consumidor brasileiro, mas não de uma forma que, por exemplo, existe na Ásia, onde você consegue unificar processo de delivery, social e meio de pagamento dentro de um aplicativo. Normalmente, o consumidor latino-americano ele tem 3, 4 esferas, né? Last mile, delivery mais tradicional, com logística nacional, financeiro e social, né? Que são 4, dizemos, grandes esferas de onde esse consumidor transaciona online. Para a gente fez e continua fazendo milhares de experimentos de quais são os novos serviços que a gente possa oferecer, mas hoje a gente sempre está filtrando com esse é um produto que a principal motivação de compra é conveniência, é um produto que onde o momento de compra e o produto é algo que, antes de mais nada, o consumidor quer receber dentro de 30 minutos, 45 minutos, se sim, isso é um produto que deveria estar na nossa plataforma. Se é um produto mais movido pelo preço, se é um produto mais movido por relacionamento com a marca produtora, etc., provavelmente o melhor canal não é um super app de delivery, e sim um canal próprio da marca ou um canal físico, enfim. Mas para participar desse mundo também, a gente vem desenvolvendo fortemente, investindo em desenvolvimento dizemos, expansão da nossa tecnologia para o mundo B2B também, né? Então, hoje a gente olha, dizemos,
omnicanalidade dentro do nosso aplicativo. Então, se a gente tem a tecnologia que habilita uma entrega ultra rápida e se a gente tem a disponibilidade de frota de entregadores de parceiros que façam esse serviço, não tem por que a gente reservar isso apenas para o nosso canal de vendas, né? Então, se o Samuel vai fazer a venda via WhatsApp, a gente consegue fazer o last mile desse serviço, porque a última vez que eu verifiquei, a Meta não está entrando na intermediação de logística, quem sabe um dia, mas hoje a gente domina esse espaço, né? A gente trabalha com vários, a gente vê a entrada forte, né, altamente discutida de varejistas e-commerce chineses no Brasil. A gente tem alguns deles como nossos clientes em proporcionar a logística last mile para esse novo serviço, novo tipo de proposta de valor que se inclui. A gente vai vender esses produtos? Não necessariamente, mas a gente tem um pedaço onde a nossa vantagem comparativa, onde a gente consegue participar. Sobre o ponto de ir para um modelo WeChat, que é o que muita gente busca, mas acredito eu que não vai acontecer no Brasil. Acho que a TJ colocou perfeitamente essas esferas diferentes, mas também eu acho que você olha o WeChat em si e a solução que ele trouxe na época, ele está resolvendo um problema que não existe mais, porque o WeChat ele estava resolvendo um problema da China, que as pessoas tinham celulares sem muito memória, um momento onde o custo de dados era muito alto, etc. Então, aí fazia sentido um app só para resolver, porque aí eu não tenho que ocupar muito espaço no meu celular, não tenho que gastar dinheiro baixando várias coisas, etc, etc. Mas cada vez mais os celulares estão mais baratos, com mais memória, etc. O dado só cai em termos de preço, e aqui no Brasil tem é um preço já acessível. Então acredito que as forças que empurraram e fez o sucesso do WeChat, essas condições não existem mais. Então acho que a gente vai ver provavelmente ganhadores nas esferas que a TJ citou, mas eu duvido muito que vai ter um player WeChat que vai existir nem aqui nos Estados Unidos, nem na Europa. Eu acho que é algo muito específico da China, que mesmo na China seria difícil recriar hoje. Esse tema é bem interessante, né? Envolve muito o mercado financeiro também, né? Priscila, vocês estão muito dentro desse ambiente e sabe bem. Qual que então é o caminho que a gente está perseguindo? Enfim, se a gente não vai ter um único super app, como aconteceu muito na China, né? Qual que é o caminho que a gente está perseguindo aqui no Brasil, enfim, no Ocidente? São vários super apps ou continua sendo uma coisa muito mais fragmentada? Como é que vocês veem isso dentro do mercado financeiro, né, com a sua experiência aí no Inter? Não, legal. Antes de entrar no assunto super app, ainda falando de comportamento do consumidor, quem aqui tem um serviço de streaming em casa e topa pagar por isso? Netflix, Amazon Prime? Perfeito. Quem aqui tem um serviço de food delivery e topa pagar por isso? Um Rappi, um iFood e tudo bem. E quem aqui tem uma conta num banco e topa pagar por uma anuidade de cartão de crédito, uma transferência bancária? Então, essa relação pós-pandemia mudou muito, sem dúvida nenhuma. Então, de 2020 para frente, não só para o consumidor final, mas até para os investidores que antes olhavam growth acima de qualquer coisa, começaram a entender que os consumidores topam pagar por um tanto de coisa, mas eles não topam pagar por coisas necessárias, não topam pagar por coisas que não têm sentido. O banco ganha dinheiro de outras formas. Então, a Visa, parceira, ela vai ter ali uma parte daquele transacional acontecendo, assim como o banco também tem, assim como a maquininha que está ali presente também tem a sua parte acontecendo. Então, assim, as relações, elas já têm ali um ciclo ali dentro financeiro acontecendo. Então, todos saem ganhando. Se o consumidor está aderente à plataforma, todos saem ganhando. Então, essa é a grande mudança do consumidor ao longo desses últimos 3 anos, aí de 2020 para cá. Como que eles saíram um pouco dessa inércia bancária, começaram a se provocar e entender que 1/3 do salário das pessoas acabavam ficando em problemas financeiros, assim, que seja o
a alta dos juros, que sejam as cobranças necessárias. As pessoas entenderam isso. Então não faz sentido eu pagar um estacionamento para entrar numa porta giratória, para eu conversar com o gerente, para pagar uma conta. Não faz sentido. Então essa relação mudou muito. E aproveitando agora o gancho para falar um pouco de Super App, eu realmente acredito que o que aconteceu na Ásia, o que aconteceu na China com relação ao WeChat, o Alipay, enfim, as duas maiores plataformas, é um mundo completamente diferente do mundo brasileiro, do mundo norte-americano, enfim, do que a gente vive aqui dentro. Então, o que aconteceu lá é o momento de vida, até mesmo do governo, da forma como eles lidam com o papel moeda, como que eles precisavam fazer o pagamento das coisas. Então, a plataforma de comunicação era a potência de ter o volume maior de consumidores gerando comunicação ali dentro e depois o payments agregado ali dentro para as pessoas fazerem o pagamento e saírem com a solução que elas queriam, que fosse um serviço, que fosse um produto. Aquilo é um bicho diferente do que a gente acredita para o Brasil, do que a gente vê a potência no Brasil. No caso do Inter, especificamente, o que aconteceu com a gente? A gente entendeu de novo o que era o consumidor, o que ele precisava, e a gente falou assim, não tem a ver necessariamente com o tamanho da plataforma que está no seu aplicativo hoje, porque os celulares suportam. Não tem a ver mais com a conexão, porque está tudo bem, mas tem a ver com a simplificação dessa relação que a gente pode ter com o cliente. Se a gente pensa em Super App, principalmente aqui no Brasil, a gente pensa na linha financeira do cliente. Tudo acaba nas finanças, tudo acaba no bolso do cliente. Então, se eu vou no supermercado fazer uma compra, acaba em finanças. Se eu faço uma compra online, acaba em finanças. A minha relação ela precisa passar por um modo transacional. E o que a gente entendeu com relação a isso? Se a gente é uma plataforma forte, potente, em transacional, o que a gente pode melhorar de experiência e dar um passo maior para esse cliente? Então, em 2019, quando a gente criou o shopping do Inter e começou a agregar os parceiros, no primeiro momento como afiliados, que você clica no aplicativo e vai navegar, por exemplo, na plataforma da Amazon, mesmo sendo o Amazon Prime. E a gente começou a agregar depois serviços diretos no próprio aplicativo. Então eu entro no aplicativo e consigo hoje fazer uma compra de supermercado inteiramente dentro do aplicativo. Eu entro no aplicativo, eu consigo comprar na Adidas inteiramente no aplicativo. Então eu consigo fazer uma relação de ponta a ponta. O que significa isso? Literalmente one click buy. Eu já passei por toda a parte de segurança do transacional, já tenho Know Your Client, sou regulamentado pelo Banco Central, preciso seguir regras extremamente rígidas e complexas, já tenho os dados do seu cartão de crédito ou da transação em débito que o cliente vai fazer ali dentro e eu simplifico essa relação com ele. Então, no final do dia, ele vai escolher o produto que ele precisa, colocar no carrinho esse produto, escolher o parcelamento que ele quer fazer desse produto e pronto, eu já tenho o endereço dele cadastrado, porque ele abriu conta comigo, já tenho os dados do cartão dele, porque ele abriu conta comigo, então essa relação fica muito mais simplificada. Passagem aérea, mesma coisa. Para que eu vou entrar em várias companhias aéreas, colocar o meu cartão e correr o risco desse cartão ter uma fraude, ter algum problema, se eu posso ter um aplicativo que tem essa relação de custo-benefício interessante. E tudo isso, no nosso caso, atrelado ao cashback ou pontuação, enfim, para que o cliente também se sinta envolvido naquela relação com o cliente. Então, a nossa ideia de Super App no Brasil é uma ideia de simplificação de relações. Como que a gente pode deixar o cliente com mais facilidade de acesso aos outros produtos, aos parceiros que ele mais gosta, ou até um universo que ele não conhece ainda. Então, a gente acaba sendo quase que uma plataforma de publicidade para alguns parceiros B2B também, porque, eu entrei aqui, a gente vende muito vinho, cerveja, uísque na nossa plataforma, assim, muito. Então, tem muitos parceiros que são desconhecidos. Então, como que eles entram lá dentro e colocam sua marca para mostrar para o cliente, criam um pouco de awareness e no final do dia conseguem, inclusive, converter em uma venda sem passar por nenhuma burocracia do transacional. Então, eles vão cuidar da logística, do last mile, entregar na casa do cliente. Fora isso, todo o resto fica por responsabilidade do Inter. Então, a gente acredita muito nessa relação facilitadora, intermediadora, entre, que inclusive era o nosso nome no passado, né, intermédio, entre o consumidor final e os grandes varejistas, parceiros que estão na nossa plataforma.
Eu acho que isso é uma visão também tem muito a ver com o que o Pedro estava dizendo aqui do Sem Parar. E eu aproveito para colocar uma pergunta aqui da plateia, Pedro. Quais serviços e produtos financeiros o Sem Parar oferece hoje no app? E se pagamento por IPVA é um deles, né? E eu aproveito para colocar também assim, o quanto que esses outros serviços que vocês incluíram já representam aí do faturamento, das receitas do Sem Parar, se vocês têm conseguido diversificar o negócio. Legal. A gente hoje oferece, né, o pagamento de PVA através de um parceiro. A gente oferece a compra de seguros e tivemos que abrir uma corretora para poder fazer isso. E sobre o faturamento, né, a gente tem uma composição em andamento para fazer um lançamento de um processo financeiro, né, já no ano que vem. A gente tem olhado esse ambiente de pagamento, a gente já tem um processo de cashback atrelado com o quanto que você abastece, né, no Sem Parar, pagando com a tag, você recebe isso de volta. E a gente está complementando essa oferta de cashback com serviços financeiros que vai tornar esse ecossistema, né, muito mais ampliado, né? Então a gente fala que você vai poder usar a sua tag dentro e fora, né, do carro. Essa é a nossa visão nesse assunto. Como share, né, dessas novas frentes, também nesse processo de transformação digital, de olhar para o que está acontecendo no mercado, olhar para a entrada de players que estão fora do segmento de mobilidade, né, dentro do segmento de tag, entender como que a gente poderia também reposicionar o nosso produto, né, a gente iniciou um processo de buscar o que a gente chamou de new core, né? Então, olha, a gente tem uma base aqui consolidada de um serviço que fala muito com o cliente, que entrega muito valor. O que nós podemos criar de serviços que daqui a 2, 3, 4 anos seja um outro core da companhia, né? Então, essa parte de seguros é uma frente que a gente tem visto um crescimento muito interessante. Foram uma de algumas apostas que nós fizemos. A gente fez um processo de experimentação de novos modelos de negócio para implementar, e o seguro, de braçada, ele foi à frente e deu muita atração. Então a gente está super feliz com o andamento dessa iniciativa, mas tem outras que estão chegando, né? Eu não posso aqui comentar todas, mas tem uma boa pipe de produtos aqui para acontecer, e a gente vê, assim, obviamente, empresa de 20 anos, líder de segmento, a nossa parte de mobilidade de tag, ela é muito saudável, mas a gente tem essa ambição, sim, né, de criar algo paralelo, um side business, né, que seja tão competitivo quanto e alavanque o que nós temos como atributo. E acho que é isso que eu queria comentar, né? A gente fala do Super App, e o Super App como estratégia, né, isolada, talvez ele não pare de pé sozinho, né? Então ele tem que estar associado com alguma coisa. Por que um Super App, né? E no caso do Sem Parar, o que a gente vê é isso, né? Nós temos uma credibilidade muito alta com o nosso cliente. Acho que boa parte dos clientes do Sem Parar, né, quase a totalidade, é super satisfeito. Mais de uma vez eu escutei as pessoas falando: olha, eu recebi aqui a tag do Itaú e eu não usei, né? Porque a do C6 eu não usei. Assim, essa oferta de tags grátis, né? Obviamente a gente teve clientes que aderiram a esse processo, e eu fui um deles, né? Assim, que não usou. Eu recebi a tag do C6 antes de trabalhar no Sem Parar, já era cliente há muito tempo, e aquilo não me interessou, porque eu tinha uma relação de satisfação com o serviço que era prestado muito grande. Então isso é um atributo que, quando a gente coloca no digital e a gente expande essa oferta, me habilita a, de fato, ter um Super App, né? A ser um Super App. Eu uso a minha competência inicial, né, que eu já consigo fazer muito bem ali, o básico bem feito, e eu vou além naqueles entornos que o cliente está também tocando. Então, acho que isso vale para outras empresas, né? O Carrefour tem excelentes competências core, e acho que é natural que, na periferia dessas competências, ele expanda os seus serviços, né? A Visa tem uma base também core, e na periferia expande os seus serviços. O tema da fraude nesse processo todo digital, né? E aí eu me coloco no lugar do cliente, né? A gente está aqui, obviamente, advogando cada um, né, pelo seu modelo, mas como cliente, a realidade é que nós temos vários e vários aplicativos instalados no nosso dia a dia. A gente tem várias interações no offline também. Então, como é que a gente consegue
fazer essa verificação das transações, garantir que está tudo de fato funcionando e passando essa certeza, né? No mundo digital, acho que a gente vê fraude acontecendo o tempo inteiro. Recentemente eu tenho recebido SMS do Nubank dizendo que está ligado no 0800, não é do Nubank, né? Mas ele já está num nível que você recebe, tagueado como Nubank. Então, a gente precisa, como indústria, como mercado de tecnologia, também estar super antenado nisso. Tem que ser uma experiência que ela seja digital, que ela seja simples e que ela tenha a sua segurança e transparência sejam inquestionáveis. Acho que é um desafio de todo o ecossistema fazer isso funcionar. Verdade. Acho que segurança é o tema fundamental, né? Justamente para garantir a confiança dos aplicativos e que as pessoas continuem acessando, né? Eu acho que o Gustavo tinha comentado da questão da tokenização, né? Que é o projeto que a Visa tem feito. Gustavo, você pode explicar um pouquinho mais sobre esse projeto e Claro. o que ele acrescenta nessa camada de segurança? Acho que a tokenização ela é um projeto da indústria, né, na verdade. E para dar um passo atrás e explicar de uma forma bem simples, né, o que é a tokenização, é uma tecnologia que ela substitui de uma forma bem simples aqui para todo mundo entender, dados sensíveis para dados não sensíveis. Né? Então, no caso específico de um cartão de crédito, débito, pré-pago, enfim, que é usado para fazer compra no e-commerce, naturalmente, ao invés de você digitar os 16 dados do seu os 16 números do seu cartão e esses números seriam utilizados na mensageria, na transação, né, para tudo acontecer, a tokenização ela substitui esses 16 números que você vê no seu cartão por outros 16 números, que é um token, né, para uso único, em uma única transação. E esses dados, que a gente chama de PAN, que são os 16 números do cartão, ficam salvos num diretório seguro, num diretório da bandeira, num diretório nuvem, dependendo da tecnologia de token que a gente estiver falando. Então, acho que esse é o resumo de forma bem macro do que é uma tokenização. Hoje, para vocês terem uma ideia, a tokenização no Brasil já é um case mundial, a gente tem, né, um volume crescente de transações tokenizadas. Para vocês terem uma ideia, a tokenização existe desde 2014. A gente demorou 6 anos para atingir 1 bilhão de tokens no e-commerce. Passamos mais 2 anos, até 2022, para atingir o outro 1 bilhão, para 2 bilhões. De 2022 para 2023, isso já virou 4 bilhões. A gente já dobrou. Então, é uma tecnologia exponencial, ela representa hoje, né, 1 a cada 3 transações no e-commerce já são tokenizadas, e aí, de novo, tem diversos modelos de tokenizações, mas o que eu estou falando aqui é uma tokenização de bandeira, diferente das tokenizações específicas de comércios, né, porque aí a gente está usando a base das bandeiras como segurança para esse dado sensível. Né? E isso permite, por exemplo, que o portador, no momento em que ele perde um cartão, não precisa entrar lá e trocar o cartão de novo. Isso já está tudo integrado com os emissores e esse push é feito automaticamente nos comércios que usam essa solução. Então, tem diversas vantagens. A autorização, o índice de autorização para o comércio que usa a tokenização chega a 10 pontos percentuais a mais. Então, é melhor para todo mundo. É mais seguro, né? Reduz chargeback, reduz fraude, aumenta a autorização e deixa o ecossistema mais seguro. A gente acredita muito nessa tecnologia, investimos pesado nisso, continuamos investindo e queremos cada vez mais ter essas conversas com os comércios que ainda não têm. Então, nos procurem, porque é um prazer poder falar sobre isso mais. Agora, queria só fazer um comentário quando vocês falam, né, sobre fraude, etc. Você citou aí, né, sobre a mensagem de um emissor. Eu acho que hoje, além, né, tecnologias de roubo de dados tradicionais como phishing, etc., que são feitos de diversas formas, num SMS, num e-mail, hoje em dia, o uso da inteligência artificial ele já possibilita até que esse tipo de situação seja até mais sofisticado. Né? A tecnologia da inteligência artificial ela te permite simular a voz de um usuário. Então, você imagina o quanto sofisticado você precisa ter, né, em termos de sistemas de segurança para evitar que o uso da tecnologia da inteligência artificial roube os dados do seu cliente e faça transações fraudulentas. A gente investe muito nisso. A CyberSource, que é uma empresa da Visa, é hoje prestadora de serviço, né, não só de tecnologia de antifraude para grande parte do e-commerce brasileiro,
Sem Parar é um grande cliente nosso, enfim. Emissores também usam bastante a nossa tecnologia. Mas eu acho que esse é um ponto de atenção, assim, para todos nós. A gente fala da inteligência artificial, a parte cool, a parte legal dela, né? Mas acho que, como gestores de um negócio de e-commerce, a gente precisa estar, sim, atento ao quanto essa tecnologia também pode criar ferramentas ofensivas para fraude. Esse projeto, só para entender, ele começou no Brasil, esse projeto de tokenização, Gustavo? Ele está se expandindo para um projeto global. É global? Não, é um projeto global. Pra você ter uma ideia, em termos de... A América Latina vai muito bem, tá? Na tokenização. Os percentuais das transações tokenizadas na América Latina estão bem posicionadas na média, mas é um projeto global. Hoje, grandes varejistas globais, como a Amazon, etc., já tokenizam no mundo todo, já transacionam tokenizado em vários países do mundo. Mas os dados públicos compartilháveis aqui é de que hoje 1 a cada 3 transações no Brasil já são tokenizadas. Legal. Felipe, perdão. Só complementando, assim, o que acontece? O Brasil, a gente tem um lado muito positivo, que apesar não é a minha área pagamento, eu gosto muito do tema pagamento. O Banco Central ele tem um sandbox, né, para poder fazer N tipos de teste por tokenização. No Brasil, a gente já tem móveis sendo tokenizados, né, então isso é realidade. Mas quando a gente fala em segurança, isso que o Gustavo levantou é muito legal, ou seja, não é só growth, crescimento e venda. Quando vocês falam de super apps, o super app ele tem que oferecer alguma coisa para o usuário final, né? E quando você fala a questão de tem inteligência artificial que simula seu número, etc., o que eu vejo quando penso em super app, por exemplo, que é uma coisa que eu coloquei no meu último slide, que é o SDK, é você pegar, por exemplo, a gente entra com um pedaço de segurança hoje também nos apps, principalmente de instituição financeira, que é para garantir a segurança na ligação, porque você pode garantir a segurança na tokenização da Visa, da Mastercard, na transação, mas como você protege o seu usuário final, que ele vai da classe A a D, de uma ligação, de uma mensagem, de uma engenharia social? Então eu vejo hoje como o papel da instituição financeira não só dar um super app onde ele consegue comprar, fazer tudo, etc., mas que você também ofereça um nível de proteção para ele, porque hoje é tudo perceptível, ou seja, o meu banco está me protegendo, ou seja, ele está me protegendo de ligações que vêm do universo, que vêm para o meu device, e não só do banco também. Então, eu vejo isso hoje no mercado como um gap. Ou seja, todas as instituições financeiras sabem que os usuários são bombardeados o dia inteiro de ligação, não, aqui é a central do banco tal, né? Hoje está no auge do Nubank, né? Ou seja, o cara liga, eu sou do Nubank. Do 0800 as pessoas caem. Qual que é o papel da instituição financeira? É proteger o seu número. Para quando esse número bater num device, o próprio device vai matar a ligação. Por quê? Porque não foi o Nubank que fez a ligação, não foi o Inter. Então, eu vejo, no quesito super apps também das empresas, hoje das instituições, ela não só proteger o usuário, mas mostrar para o usuário também que ela está, porque, estou te protegendo, faz parte da minha preocupação com o meu usuário. Sim. Nesse ponto, Roger, eu tenho uma dúvida assim, prática, na verdade, né? O usuário precisa aderir a essa funcionalidade de alguma maneira, ou a própria empresa, quando adere ao serviço, automaticamente a chamada já é identificada. E eu aproveito para colocar aqui uma questão da plateia para você também, do Rafael. Como você visualiza o mercado de telecomunicações para os próximos anos? Todas as chamadas serão assinadas ou identificadas pelas empresas? O que acontece? Assim, hoje, se você olhar mundialmente, falando do mercado de telecomunicações, igual eu mostrei ali, tudo mudou menos a forma de fazer ligação. Se esperavam das operadoras fazer essa mudança, só que eles não fizeram. Então, hoje, os reguladores ao redor do mundo estão tendo essa pressão. Então, o que acontece? Hoje, respondendo primeiro a sua pergunta, nos projetos que a gente tem hoje, inclusive a gente já tem um projeto com um banco que, se tudo der certo, sai para o próximo mês, que vai ser o seguinte: você vai atualizar o seu app, aí o app vai falar assim: olá, fulano de tal, eles estão trabalhando no marketing disso, mas basicamente é assim: olha, eu quero proteger você contra as chamadas de spam e fraude. Você me permite? É porque você tem que dar permissão para o app para ele poder verificar ali as suas chamadas, né? Porque senão você pensar, por que um banco quer ver minha chamada telefônica, né? Então, é aquela famosa permissão que vai tirar foto, permite esse app acessar a câmera. Então, a princípio é isso, tá? Quando a gente fala dessa segurança, ou seja, o usuário ele tem que dar o ok, porque antes da gente nascer para identificar a chamada, a solução do Brand Call nasceu para proteger o usuário. Fora do Brasil, a gente está embarcado nos operadores, a gente faz a proteção dentro da rede da operadora. Quando a chamada passa, você avalia aquilo ali e fala com a operadora: olha,
isso é uma fraude. Aí a operadora ela decide se ela notifica o usuário que isso é possível fraude ou se ela mata a chamada. Né? E respondendo a outra pergunta da questão do Brasil, do futuro da telefonia, o que está acontecendo? A gente está vendo a Anatel fazendo essa movimentação das chamadas abusivas, né? Você fazendo N ligações, eu brinquei aqui, ó, quem recebe um monte de ligação, todo mundo levantou a mão, e se a gente perguntar quem atende, todo mundo abaixa. Né? Eu brinco que antigamente o telefone tocava, você saía correndo, brigando com seu irmão, sua irmã para atender o telefone, e hoje o telefone toca e você torce o nariz. Então, o que vai acontecer daqui para frente? As chamadas vão ser assinadas, isso já é uma realidade, o Brasil está em aderência ao T-Shake, que começou esse processo, então, daqui a pouco os grandes contact centers, quem vai fazer chamada tem que assinar, porque ainda é um pouco do token, né, de você falar assim, olha, estou assinando essa chamada e ela, teoricamente, tem que chegar assinada do outro lado. Isso é um desafio mundial, tá? Ainda não existe assinatura no mundo inteiro, apesar de tentarem, e aonde a gente entra nesse processo é entrar na rede das operadoras, e as operadoras provêm para o usuário final segurança. Aí tem uma operadora que vende isso como serviço e tem uma operadora que dá isso de forma gratuita para o usuário. Então, a tendência é essa no Brasil, mas o que a gente trabalha aqui em paralelo, como a Sem Parar é cliente nosso, olha, a Sem Parar foi lá e disse, olha, eu quero identificar os meus números para que meus clientes saibam que é a Sem Parar ligando e atenda a ligação, porque a dor deles era, olha, eu ligo e essas pessoas não atendem. E a gente tem esses dois grandes cenários, a gente identifica e a gente protege o usuário também. Mas sempre com consentimento do usuário final. Interessante isso. Você tem alguma medida, assim, para a gente ter uma ideia de quantas chamadas hoje já são identificadas na plataforma? Olha, hoje, na realidade, sim, no Brasil ainda não é um volume tão grande, porque nós estamos de forma nativa presente em todos os devices Samsung, por exemplo, e nos demais devices que as pessoas baixam o nosso app e instalam. Ou em clientes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, se o Inter embarca a nossa solução de segurança para proteger o usuário dele, e quando essa release sair, se o Inter tem, acho que eu vi ali 28 milhões de usuários, significa dizer que, bom, a gente tem agora um market share de 28 milhões de usuários, mais 48% dos devices no Brasil, que é o market share da Samsung. Tá? Mas isso vem crescendo gradativamente com a entrada das operadoras. Né? Então, assim, agora falando em números, igual eu falei, aqueles números que eu falei de 24, estava ali de 2,5 bilhões de chamadas, aquilo é só nos 3 primeiros meses de 2023. Ou seja, o volume ele é gigante, mesmo a gente não tendo esse market share tão significativo. É muito comum a gente fazer uma POC com o banco, e mesmo market share pequeno, e falar, olha, esse percentual aumentou de atendimento em 21%. Como que eu faço para elevar isso a 100%? Assim, embarcando no seu app. E aí a gente também fala assim, olha, aí você também embarca a parte da segurança, que é a cereja do bolo aí para o banco e para os clientes. No momento, por enquanto, a pessoa, né, o usuário precisa ter um aplicativo do banco para fazer essa conexão, né? Não, hoje no Brasil, se você é um usuário Samsung, automaticamente você já tem isso. Tá? Isso é default já de todos os Samsungs. Ou você é cliente de um banco, de um cliente nosso que está embarcado, ou a terceira opção, você instala o nosso app. Legal, interessante isso. Acho que isso é uma questão que toca muito no ponto, né, de como o consumidor hoje em dia está muito mais seletivo, né? Ele é bombardeado de informações o tempo todo, não quer ficar atendendo ligação, não quer ficar recebendo mensagem. Como ser mais assertivo nessa comunicação por meio dos aplicativos, né, para vocês estão do outro lado da ponta, né, nessa comunicação com o consumidor, tendo em vista esse perfil, né? Como que a tecnologia pode melhorar essa interação com as pessoas? Fiquem à vontade, para quem quiser responder. Acho que tem um ponto importante, né? A gente fala no mercado é o call to action, né? O que a gente quer como empresa é lançar aquela mensagem para o consumidor e que ele reage naquele instante, né? A gente quer controlar essa situação. E no próprio processo da telefonia que a gente está citando aqui, né, muitas vezes, acho que o processo de você não atender uma chamada que você não conhece é que você não conhece, né, quem está ligando, você decide, então, não atuar. Mas tem outra possibilidade, que é você conhece quem está ligando e você não pode falar, né? Então, assim, o consumidor ele não está atendendo ao call to action, né, no caso do Sem Parar aqui, ou quem está ligando, porque ele não está ali no momento que ele tem essa condição de fazer. Isso, né, é super trivial acontecer. E a gente pode pensar o mesmo exemplo aí para um SMS, para um e-mail, né? Quantas vezes a gente recebe uma oferta de e-commerce e vai ler 2 dias depois se tinha uma oferta para o dia anterior? Quer dizer, o que está por trás disso?
você está querendo direcionar o cliente a tomar ação naquele momento. Isso quer dizer que ele tem que estar com atenção para você naquele instante. Eu acho que o que a gente tem do ponto de vista de tecnologia hoje, capacidade de fazer, é ampliar essas opções do cliente. Você usar a tecnologia para fazer a oferta correta para o cliente. Então, a hiperpersonalização. Eu entendo que o Pedro só atende ligação depois das 7 da noite. Não adianta você me ligar às 3 da tarde, que eu vou estar provavelmente em reunião. Então, começa por aí. Né? Eu posso ligar de forma identificada, mas no horário que eu sei que o Pedro atende. Eu posso mandar uma oferta de um produto que eu sei que o Pedro compra, né? Mas não precisa ter um call to action ali para aquele dia. Você pode dar um espaço maior. Então, a gente já vê esse tipo de experimento acontecendo. E quando a gente fala de processar muitos dados, né? E ter uma capacidade de ter uma resposta efetiva em cima disso aí com o uso de machine learning e AI, alguns dos experimentos que a gente vê já, inclusive dentro do Sem Parar, esse tipo de iniciativa. Felipe, deixa eu complementar aqui, depois eu quero ouvir a Priscila também, porque acho que no Inter isso é super forte. Pedro foi muito feliz assim, no exemplo da hiperpersonalização, né? Porque se a gente pegar um dado recente que a gente fez de um estudo que mostra a quantidade de horas que uma pessoa adulta hoje, né, gasta no seu celular, no smartphone, média de 5 horas. Quando a gente desce geração, você chega na geração Z, um pouco do que a gente estava falando mais cedo ali, a geração Z gasta quase 5 horas, 4 horas e meia só no TikTok. Então, tudo isso para dizer que a capacidade de geração de dados, né, e principalmente das empresas absorver esses dados e modelar isso a favor do negócio, que eu acho que é o grande desafio e diferencial que faz um super app, um banco, um varejo, enfim, ter sucesso nessa hiperpersonalização, né? E aí tem um ponto importante, né? Muitas vezes, quase que 100% das vezes, essa empresa, esse varejo, esse banco, ele não tem acesso a todos os dados que ele gostaria de ter, né? Então também tem a capacidade de fazer parcerias e negócios com quem tem esses dados e consegue trabalhar junto nessa modelagem. A gente tem, para conhecimento de todos, uma área dentro da Visa de consultoria e analytics, e uma das grandes missões dessa área é justamente fazer uso dos dados, obviamente de forma segura, né, e dentro da LGPD, mas a favor de negócio para os nossos clientes. Então a gente tem uma base hoje, a VisaNet, né, todos os cartões, centenas de milhões de cartões que transacionam e obviamente geram informações relacionadas ao consumo desse usuário, que não só compra no Carrefour, mas sai dali, vai numa farmácia, depois ele vai abastece o carro e etc. Ou seja, como que eu consigo, né, pegar esses dados, obviamente, de novo, dentro da legalidade, né, e modelar isso a favor do negócio para o Carrefour. Eu acho que esse é o grande desafio e que a gente adora esse tipo de conversa. Então, quando vocês quiserem ter esse tipo de conversa, de novo, nos chamem. Obrigado. O primeiro movimento dos digitais foi em detrimento da segmentação e o segundo movimento da hiperpersonalização. Então, acho que hoje a potência dos dados somados ao AI nos dá uma vantagem competitiva absurda. Não só o Inter, mas todas as plataformas digitais que conhecem bem o seu cliente. Quando a gente fala de uma plataforma financeira, a gente acaba conhecendo muito o comportamento, né? Então, assim como a Visa, a gente consegue ver onde nosso cliente está, de manhã, de tarde, de noite, consumindo os produtos através do seu cartão ou através do próprio aplicativo. Então, a gente já tem uma boa noção de experiência do cliente, do que ele precisa, além da região em que ele mora, além da idade desse cliente, quem está ao entorno desse cliente, se tem familiares ligados a isso. Então, a gente tem uma noção muito forte de comportamento para conseguir ser mais assertivo nas comunicações desse cliente. De novo, o universo de 140 produtos é muito grande para a gente falar dos 140 para 28 milhões de clientes. Alguns clientes estão super aderentes à Global Account, porque eles querem comprar em dólar, porque eles querem viajar, porque para eles faz sentido, enquanto outros clientes não faz o menor sentido. E aí, vamos falar de financiamento imobiliário, vamos falar de investimentos, vamos falar de passagens aéreas. Depende muito de cada consumidor no final do dia. Então, acho que esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Usar os dados a favor do nosso consumidor final para que a gente privilegie essa relação entre ambos. Então, que seja bom para a companhia, que seja bom para o cliente final.
de novo, LGPD e toda segurança que está em torno dos dados do cliente, mas que isso facilite. Então, eu mesma, quando eu estou no momento da minha vida, quando eu fui casar, eu tinha lá um tanto de anúncio em redes sociais pró-casamento. Depois, quando eu engravidei do meu primeiro filho, a mesma coisa. Agora, do meu segundo, mesma coisa. Então, sim, gente, a potência do dado está aqui para beneficiar o consumidor final. As empresas têm que saber usar isso de forma muito inteligente e muito coerente à realidade das pessoas. Então, assim, até o consumo excessivo e errado, às vezes, não é o caminho. Agora, se ele já está predisposto a consumir um produto, está pesquisando e conseguiu aquilo de uma forma mais facilitada, que seja através de parcelamento, que seja através de um desconto, putz, sensacional. Então, é isso que a gente preza muito, que a gente gostaria de continuar avançando. E hiperpersonalização é o grande nome do jogo, porque no final do dia é melhor a gente não mandar comunicação nenhuma, mas quando ele entrar no meu aplicativo, no nosso caso, a gente tem 24 acessos durante o mês, significa que o cliente entra praticamente todos os dias do mês no nosso aplicativo. Essa é uma média de acesso dos nossos clientes. Então, o que ele está procurando ali dentro? Qual é o momento de vida dele? É ver o extrato? É ver o cartão? É ver uma oportunidade de compra? Então, a gente precisa estar presente e entender cada vez melhor a vida do nosso cliente. Hoje a gente tem 90 aplicativos no ar e a gente quer chegar no sentido de ter 28 milhões de aplicativos no ar. Significa que a tela aqui do meu filho, se eu abrir agora, é totalmente diferente da tela que eu vejo, que é totalmente diferente da tela que minha mãe vê. Então, os serviços que estão disponibilizados para um bebê de 2 anos é diferente do que aparece para mim, é diferente do que aparece para minha mãe. Então, e é isso que a gente precisa prezar, de novo, o que ele procura e não o que eu quero vender. É diferente. E aí sim a gente volta a falar do cliente no centro de tudo, etc, etc. Legal. Só antes de passar para o Samuel, a gente tem uma pergunta aqui da plateia, Priscila, para você, nesse sentido também, que é como fidelizar, né, e manter o seu cliente que ativo, né, dentro do aplicativo, no momento também que vários outros bancos concorrentes também estão oferecendo cashback, programas de pontos, esse tipo de coisa, né? Qual que é esse desafio, né? Legal, acho que assim, não basta disruptar, né, o mercado. É preciso estar sempre avançando à frente. Então, a gente fala muito, porque lá atrás, quando a gente criou esse processo a gente foi o primeiro banco a ser homologado com o Banco Central para abrir uma conta 100% online no nosso aplicativo. Primeiro banco a fazer o primeiro depósito de cheque 100% online. Então, a gente foi disruptando esses mercados. Em 2019, lançamos uma plataforma de shopping. Hoje, vários bancos têm uma plataforma de shopping, de e-commerce. Fomos o primeiro a lançar o cashback, só existia milhas nos bancos. Todo mundo hoje tem um cashback. Então, a gente sempre tenta estar um passo à frente do que o mercado está pedindo, mesmo que a gente seja criticado. Fomos criticados lá atrás por criar uma conta 100% gratuita, TEDs gratuitas. O Inter chegou a ter um orçamento de 300 milhões de reais só para pagamento de TEDs dos nossos clientes, para que eles não pagassem nada e a gente pudesse pagar o serviço pelos nossos clientes. Hoje, com o Pix, essa relação é 100% gratuita e na pessoa jurídica somos o único a oferecer isso. Então, na pessoa jurídica, continuam os bancos cobrando pelo Pix. Então, o que a gente se propõe a fazer aqui? Primeiro é tentar estar sempre um passo à frente, adiante do que o mercado vem oferecendo. O que a gente criou, nessa plataforma que a gente criou, não existia no Brasil. Existia um player na Rússia, infelizmente, né, com tudo que aconteceu, praticamente não existe mais, chama Tinkoff, é um player gigante, também de mercado financeiro, mas que tem um super app embarcado incrível, uma plataforma absurda, uma potência enorme. E fora isso, não tem muito benchmark para aquilo que a gente faz. A gente literalmente tenta estudar um pouco do consumidor e vai dando um passo à frente. O que aconteceu ao longo desses anos, desde que o Inter se tornou um banco digital, 2015 e 2016, é que muitos players ficaram pelo caminho. A gente tem um ou outro player muito relevante no mercado e que vai continuar competindo com a gente. A gente não acredita na plataforma de um banco único. Existe hoje pesquisas de mercado que falam que os clientes têm... O Google acabou de lançar essa pesquisa. Os clientes têm, em média, 4,2 bancos em relacionamento. Obviamente que essa relação de banco primário ela é importante, mas sempre vai ter o secundário, sempre vai ter o terceiro banco na sua plataforma, porque você acaba usando um cartão de um investimento do outro, etc. e tal. O nosso intuito é trazer o cliente para o nosso mundo e mostrar para ele que a gente está um passo à frente, que a gente pode oferecer mais
para esse cliente, mas por ele também. Mesma coisa quando a gente criou a pessoa jurídica em 2018. Os bancos não abriam contas para pessoas jurídicas de forma mais facilitada, porque a pessoa jurídica acabou de entrar, acabou de abrir lá seu CNPJ. Esse banco vai me confiar crédito, vai me confiar o primeiro passo. Então, como que a gente começou a ter uma postura mais pró-negócio, pró-empreendedor, para a gente também ajudar o nosso cliente ao longo dessa jornada no Brasil? Tem algum novo serviço, alguma coisa que vocês estão apostando como esse passo à frente, como você colocou? No ano de 2023, o que está muito em voga, que a gente está bastante acelerado e muito feliz, é com a parte de Global Account, que é a nossa conta global em dólar, em que os clientes brasileiros podem abrir e operar em dólar agora. Então, a gente tem desde pessoas fazendo mini dólar, então compra de manhã e vende à tarde, porque o IOF é 1.1, então é incrível, muito bom. Use seu cartão lá nos Estados Unidos, use seu cartão na Europa, onde você quiser. Ela sempre é uma conversão através do dólar. Eu, por exemplo, fui pro Chile e para a Argentina e usei ele lá, então foi muito, muito positiva a experiência. E a parte de investimentos também lá fora. Então, hoje você pode entrar na bolsa, na Nasdaq, na NYSE, através da nossa plataforma, fazer compra da Apple, da Google, Disney, enfim, sem ser através da B3, por exemplo. Você pode ir direto nessas plataformas comprar através da Intersecurities, que é a plataforma de investimentos que a gente também abriu em Nasdaq. Então essa parte global está muito forte. O mundo acabou com esse negócio de não existe só Brasil, né? Então as fronteiras estão muito simples, está muito fácil a gente dar o próximo passo. Então, mais uma vez, a gente quer tentar estar à frente e oferecer a melhor plataforma para o cliente e também de forma gratuita. Global Account não é cobrada. A gente não cobra o câmbio turismo, é muito mais próximo do câmbio comercial, com 1.1 de IOF apenas. Então, é muito facilitado e então tem uma vantagem muito grande. Legal, bacana. Samuel, eu queria saber um pouquinho da sua visão também como Carrefour. E a gente já está se encaminhando aqui para o final do debate. Também queria já aproveitar para você fazer as considerações finais e apontar um pouco assim como você vê o futuro daqui 3, 4, 5 anos, enfim, para onde as coisas estão caminhando nesse ambiente dos aplicativos e o que a gente pode esperar aí de novas tecnologias, aí, principalmente no varejo, né? Boa. Eu acho que pensando no futuro, eu vejo, a gente conversou um pouco isso antes do começo da palestra, mas quando você vê o e-commerce alimentar aqui no Brasil, está super baixo em termos de penetração e tem um monte de players tentando capturar o mercado. Então, a tendência no mundo digital é sempre que ao longo do tempo, vai sobressaindo. Então, eu acho que ao longo dos próximos anos a gente vai ver uma consolidação do mercado ali, focado em 1, 2, 3, 4 players. Acho que isso quase é uma lei do e-commerce. Do lado do Carrefour, eu acho que a gente vai crescendo cada vez mais no nosso canal próprio, criando cada vez mais um ecossistema que engloba não só a marca Carrefour, mas todas as marcas que a gente tem, o Atacadão, o Sam's Club, banco, farmácia, etc. Que no final o Super App basicamente é uma medição de quanto da vida de uma pessoa posso concentrar em um lugar só. E quando eu somo farmácia, comida e banco, eu consigo concentrar bastante coisa se eu faço bem feito dentro da minha ecossistema. Então, para a gente isso vai ser o foco. Eu acho que, para mim, a cola que junta tudo isso vai ser muito através dos dados, né? Eu acho que a galera falou bastante de hipersegmentação, personalização. Na minha opinião, quase todo mundo vai falar isso, quase ninguém faz bem. Sem julgamentos aqui, nem para você, nem para você, mas eu acho que é uma coisa que ainda acho que a maior parte da indústria tem muito a melhorar. Então eu incluo o Carrefour dentro disso.
Acho que a gente pode fazer muito melhor. Então, cada vez mais fica mais fácil, né? Inteligência artificial, esses modelos cada vez maiores que consomem dados estruturados, não estruturados, etc., vai chegar cada vez mais num ponto muito mais assertivo para o cliente individual, e a gente, todo mundo quer chegar num lugar que o social media já chegou, que é quando você vê uma propaganda no Instagram, por exemplo, que não tem nada a ver com você, é até chocante. Porque eles são tão bons agora que você só vê coisa que é relevante para você. Você citou isso, né? E eu acho que eu vejo que no e-commerce, na maior parte, a maioria está um pouco mais longe disso. Então, eu assim que eu mais ou menos estou enxergando o futuro ali. No começo desse processo. Aí. Isso aí. Legal. Vou começar também ali a partir do Gustavo, também as considerações finais. Gustavo, como é que você vê que o futuro está se encaminhando aí nessa área dos aplicativos, das tecnologias? Bom, acho que já agradecendo pelo convite, pessoal da FutureCon e todos os colegas aqui, debate super rico, de novo, né? Marcas extremamente importantes, empresas relevantes aí no e-commerce, então foi muito bom. Eu acho que o futuro, não só dos super apps, mas qualquer que seja o seu negócio online, ele está na capacidade de cada uma dessas empresas de fazer boas e certas parcerias. É impossível a gente achar que qualquer que seja o seu negócio, você vai conseguir ter todos os serviços e especialmente aqueles que são relevantes, que seu cliente precisa, você vai conseguir desenvolver isso dentro de casa. Então, eu acho que a capacidade de fazer parcerias e construir junto é a habilidade do futuro, é a habilidade do presente e vai ser do futuro. Né? E a gente, enfim, adora fazer isso. A Visa é uma empresa de relacionamento, é uma rede, né, que conecta bancos, adquirentes, comércios, consumidores. Então, isso está no nosso DNA e, obviamente, né, acho que a inclusão de novos participantes no mundo financeiro, a democratização e a inclusão digital vem trazendo cada vez mais uma capacidade de repensar modelos de negócios, né, que a gente era muito sedimentado e repensar e trazer esse viés de parceria muito forte. Então, acho que o meu recado final, depois de tudo que a gente falou aqui, é muito esse. Vamos falar, vamos conversar. Tragam, a Visa não é uma empresa de cartão de crédito. A Visa é uma empresa de tecnologia que tem projetos não só nos bancos, nos adquirentes, nos comércios, também com consumidores finais. Enfim, então acho que tempo esgotado. Muito obrigado aí a todos e todas. Obrigado, Gustavo. Roger? Eu queria começar agradecendo pelo convite, né? Conhecer vocês foi muito legal, bati um papo com o Gustavo, com o Pedro, com todo mundo, foi muito bom. Me identifico muito com o que o Samuel falou ali, ou seja, vejo que todo mundo tem intenção muito boa, mas na realidade eu sou cliente de alguns bancos, de vários apps, está muito longe de acontecer, né? A gente ouve as empresas falando com o cliente no centro das atenções, mas na realidade o sentimento é que você está em escanteio, né? Então acho que tem muita coisa para andar e é legal ver que uma grande empresa como o Carrefour tenha consciência disso mesmo, que olha, estamos tentando, mas a gente sabe que tem que melhorar. E o meu recado final aqui é assim, gostei muito do bate-papo, foi muito enriquecedor. A GoSat, com a identificação de chamadas, a gente tem um pedacinho para contribuir nesse universo do contato com o cliente, que é um problema muito grande, então a gente consegue contribuir como a gente vem contribuindo com a Sem Parar, Banco do Brasil, BB Brasil Segue, etc. E eu queria convidar todos para visitar a gente no stand, a gente está no stand D33, e a gente está com uma programação aí de uma POC para todo mundo entender o que é isso. Porque eu vejo que a gente explica como é uma coisa nova, as pessoas às vezes não entendem, então acho que degustando faz mais sentido. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado. Pedro? Agradecer a todo mundo aqui, aos palestrantes. A conversa foi muito boa. Com relação ao futuro, né, eu estava pensando aqui sobre o super app, quando a gente fala dessa palavra, né, a gente discutiu tanto aqui hoje, mas acho que se propor, né, a ser um super app é um desafio que as empresas colocam sobre si mesmas, né, e acho que quando a gente faz essa proposta para a gente, na verdade é um convite para o cliente para usar os nossos serviços, entendendo que a gente quer ser o melhor player naquele conjunto naquele espaço que a gente ocupa, né? Então tem muito trabalho sendo feito para que a gente consiga satisfazer os nossos clientes no Sem Parar, no Carrefour, no Inter, aqui nas empresas que a gente citou. Então,
eu vejo que o futuro aponta para cada vez mais trabalho e dedicação com dados, com sair de um patamar e ir para outro, de personalização, de experiência. Acho que a gente vai ver muita coisa legal acontecendo nesse ramo, né? E por último, Super App digital é uma dimensão da vida do consumidor, né? Acho que a gente tem que também lembrar que nem tudo gira somente nessa esfera. E aí, no caso do Sem Parar, a gente tem a oportunidade de também ter vários pontos de interação, né, na vida real, no universo físico, né? E eu acho que essa jornada de oferecer uma boa experiência que a gente quer, né, seguir oferecendo no Super App, a gente também coloca muita energia para que na vida real, no ponto de pedágio, né, no posto de venda dentro de um shopping, ele tenha a mesma experiência cada vez melhor. Acho que essa é uma das belezas de você poder tocar nos dois universos, né? Mas é isso, agradeço, pessoal. Obrigado. Priscila, qual que é a sua visão? Obrigada aí pelo momento aí. Obrigada, pessoal, também por estar ao lado aqui hoje. Acho que foi super rico estar aqui nessa manhã. Não vou repetir muito mais o que os meus colegas falaram, porque é exatamente isso que eu penso também. Mas, assim, lembrar que somos todos consumidores, pessoas que têm os sentimentos, que têm as necessidades e que, no final do dia, é isso que importa. Está todo mundo trabalhando em prol dessas pessoas. Físicas ou jurídicas, elas têm suas próprias necessidades. Então, como que a gente pode hoje usar a benfeitoria dos dados, a informação em prol desses clientes, para que a gente possa ofertar os melhores produtos e serviços no momento em que ele queira comprar. Então, minha responsabilidade no Inter hoje, enquanto cliente e produto, é tentar trazer um pouco dessa realidade para as pessoas e entender que no final do dia, se o consumidor não quiser comprar, não é a gente que vai empurrar uma venda. Então, temos sim que pensar na experiência dele de compra, na experiência do checkout, na experiência do produto em si, para que no final do dia ele saia satisfeito, indicando para mais pessoas, tem um NPS legal. Isso é o que importa e é isso que vai gerar valor para a sociedade. Legal, muito bom. Bom, gente, infelizmente a gente já está com o nosso tempo esgotado. Acho que a conversa aqui foi muito rica. Cada um trouxe uma contribuição muito valiosa aí com as experiências que vocês estão vivendo nas empresas de vocês. E acho que com certeza tem desafios muito grandes aí à frente e a gente vai ver uma evolução bastante rápida, inovadora aí nos próximos anos. Então, queria agradecer nossos painelistas. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Agradecer a presença aqui de todo mundo também. Obrigado, pessoal. Obrigada.